Pois bem, senhores, reforma trabalhista, que passará a vigorar a partir de novembro de 2017, trazendo uma série de novidades aí para os condomínios, para os empregadores e empregados de uma forma geral. Por obviedade, por atenção ao nosso propósito aqui, fazer vídeos curtos, não vai ser possível fazer uma análise mais completa de todas essas alterações, mas somente alguns tópicos de maior importância para os condomínios serão abordados. Primeiro deles, nenhum direito básico do trabalhador ele vai ser retirado. Isso tem que ficar claro, ou seja, aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia, seguro-desemprego, isso não vai ser tirado, não vai ser possível as partes negociarem para a sua exclusão, ou seja, eu vou te contratar, mas você renuncia ao aviso prévio, férias, 13º, não, isso não vai acontecer. Os direitos básicos do trabalhador, eles estão garantidos. Ou seja, algumas condições de trabalho e até forma de pagamento poderão ser negociadas, ok? Mas aquilo que é importante dizer, os direitos básicos, eles estão preservados. Então nós vamos abordar alguns tópicos aqui que são interessantes à vida do condomínio, por exemplo, a possibilidade de se convencionar o regime 12/36 para os zeladores, faxineiros, ou seja, outros empregados do condomínio que não o porteiro. É comum nós vemos esse regime 12/36 para a portaria. Com a reforma vai ser possível estender aos zeladores e faxineiras. Particularmente eu não vejo maior utilidade, mas será possível isso. Outro ponto, o tempo na empresa. Hoje, o empregado chega no condomínio, troca roupa, toma o seu cafezinho, faz a conversa, um certo descanso antes de começar a sua atividade, mas a partir do momento que ele coloca os pés no condomínio, já começa a contar as 8 horas diárias dele, a sua jornada de trabalho. Com a reforma, esses períodos de troca de vestimenta, o cafezinho, as conversações, eles vão ser excluídos, ou seja, de tempo de serviço, não vão contar como tempo de serviço, só vai contar o tempo a partir do momento que ele começar efetivamente o trabalho dele. Outra coisa, o intervalo intrajornada, ou seja, aquele intervalo para almoço e descanso, que hoje é de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Ele poderá ser reduzido para 30 minutos, ok? 30 minutos. Isso é uma reclamação constante até por parte dos empregados mesmo. Eles gostariam de fazer um tempo de intervalo menor para poder sair mais cedo, ok? E também o seguinte, na Justiça do Trabalho hoje vigora o entendimento que se não for concedido integralmente esse intervalo intrajornada, ou seja, se o empregado gozar 45 minutos apenas e faltar 15, o empregador é obrigado a pagar toda aquela 1 hora a título de hora extra. Com a reforma trabalhista, não. Só vai ser efetivamente devido aquele proporcional que não foi gozado. Ou seja, se o empregado devia gozar 1 hora de intervalo, mas ele gozou apenas 45 minutos, faltando 15 minutos, as horas extras incidirão somente sobre os 15 minutos e não sobre a totalidade da 1 hora, ok? Outro, a possibilidade de rescisão de contrato por mútua vontade. Hoje existe somente a despedida por justa causa, a despedida sem justa causa e o pedido de demissão. Não existe a possibilidade hoje de um distrato, ou seja, de as duas partes chegarem a um acordo que não querem mais uma prestar serviço, o empregado não prestar mais serviço e o empregado com a continuidade daquele empregador, com a continuidade daquele empregado no seu condomínio. Não existe essa possibilidade. Com a reforma, sim, as duas partes chegando à conclusão que não é interesse da continuidade ao contrato de trabalho, poderão fazer a rescisão por mútua vontade, ok? E nesse caso a indenização devida a título de aviso prévio e fundo de garantia, multa do fundo de garantia, será pela metade, ou seja, o empregador ele só pagará metade do aviso prévio e 20% da multa do FGTS, que hoje é de 40%, ok? Um outro ponto,
muito interessante é o sistema de compensação de horas ou banco semestral. Muitas vezes acontece de o zelador ou a faxineira terminar a sua atividade cedo no condomínio e ficar lá sem fazer nada até o término do período da sua jornada diária, sem fazer absolutamente nada. Em outras ocasiões havia necessidade deles permanecerem, por exemplo, na lavação das garagens, de permanecerem mais tempo, e o condomínio tem que pagar horas extras por isso. Então, com a reforma trabalhista vai ser possível fazer diretamente um acordo de compensação de horas. Nesse dia, faxineiro e zelador vão ser dispensados para ir para casa mais cedo, ou para levar o filho no dentista, na creche, seja lá o que for, mas com o compromisso de futuramente compensarem essas horas que não foram trabalhadas nesse dia, num outro dia em que for necessário. E aí você não precisará pagar horas extras, obviamente até o limite de 12 horas naquele dia, ok? Então esse ajuste de compensação de horas extras é fundamental. O contrato de trabalho intermitente também, ou seja, existem algumas atividades no condomínio, como por exemplo o piscineiro, que são exigidas mais no verão do que no inverno. Então é possível você contratar esse piscineiro, remunerar de forma diferenciada conforme o efetivo tempo de trabalho. Por exemplo, no inverno ele vai trabalhar 2 horas por dia, mas no verão ele vai trabalhar 8. Então você, de acordo com o contrato intermitente, pode convencionando essa forma de trabalho, remunerar pelas efetivas horas que ele esteja à disposição e a trabalho do condomínio, ok? Um outro ponto importante é a homologação, ou seja, hoje um empregado com mais de 1 ano de trabalho, a homologação da rescisão de contrato necessariamente deve ser feita pelo sindicato, ou seja, com assessoria do sindicato. Com a reforma trabalhista vai ser possível fazer essa rescisão de contrato diretamente entre as partes, sem necessidade alguma da intervenção do sindicato, ok? Existe também a possibilidade, vai haver a possibilidade de, por meio de negociação coletiva, fracionar o pagamento de algumas verbas trabalhistas, como por exemplo o 13º. Os sindicatos da categoria, se em acordo coletivo, em convenção coletiva, estabelecem que aquele 13º, que seria devido lá no final do ano, pode ser pago ao longo do ano de uma forma fracionada. N são as modificações da legislação trabalhista. Hoje abordamos algumas e no próximo vídeo abordaremos outras. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like e compartilhe com seus amigos.